Bem-vindos ao segundo episódio da série Turismo no Mundo. Meu nome é Marcos Carrara. Hoje eu vou estar conversando com a Júlia e a gente vai estar falando um pouco sobre aviação. Primeiramente, gostaria que a Júlia se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Júlia Monteiro, eu tenho 29 anos, eu sou brasileira, cresci em São Paulo e atualmente eu estou morando em São Paulo também, e eu sou professora de inglês particular e eu tive algumas experiências internacionais. Trabalhei na Argentina, em hostel, trabalhei na Disney, nos Estados Unidos, e trabalhei na Emirates, em Dubai. Eu também tenho um canal no YouTube, se chama Che Julia, e eu trabalho na escola Unlock. Tem vídeos muito legais que a gente produziu sobre a minha experiência na Emirates e sobre outras experiências de viagem que a gente teve também. Então, quem tiver interesse, pode assistir. A Júlia aqui também tem formação em turismo, certo? Isso, eu sou formada em turismo pela Universidade de São Paulo. Ah, pela USP? Sim, pela USP. O meu curso não era turismo e hotelaria, era só turismo. Mas eu também, claro, eu tive aulas da área de hotelaria, também aprendi sobre essa área, e eu trabalhava com hotelaria antes de trabalhar no exterior. Na nossa faculdade também de turismo também tem esse curso essa parte de hotelaria, né? O curso de turismo, não sei como é que funciona o da USP, mas ele é bem amplo, assim, então tu aprende tudo da área de turismo. Aí, no caso, você começou a trabalhar em hotelaria aí em São Paulo mesmo? Como é que foi? Sim, então, durante a faculdade eu fiz alguns estágios e eu também tive algumas experiências internacionais, Ah, legal. e acho que bom, eu, na verdade, tive 3 experiências internacionais de trabalho no exterior. Legal. Se você quiser, a gente pode falar sobre todas. Ah, lógico. Eu tô com tempo, por enquanto. Tá suave, depende de você. Ótimo. Então, eu trabalhei aqui em São Paulo no Stan Plaza Ibirapuera como estagiária, e depois eu comecei como estagiária na Accor, rede de hotéis Accor, no Sim. escritório. E eu fui efetivada lá, continuei trabalhando até a pandemia, Pô, legal. no escritório da Accor em São Paulo. Então, eu trabalhei um pouco com hotelaria. Durante as minhas férias na faculdade, eu tentava... assim, vamos começar do começo. Desde que eu sou adolescente, eu sempre quis morar no exterior, ter uma experiência internacional. Então, eu sempre busquei isso. E como na época eu era estudante, não tinha muitos recursos assim de pagar por Sim, um sim, sim. curso de intercâmbio caro, eu também não era muito do meu interesse. Assim, eu queria melhorar o meu currículo o mais rápido possível. Então, eu fui buscar a oportunidade de trabalho no exterior. E a primeira experiência de trabalho no exterior que eu tive foi com não é uma agência, é um site que se chama World Packers. Ah, sim, conheço. E aí, como é que foi essa experiência lá? E eu fui trabalhar em um hostel na Argentina, em Buenos Aires. Caraca. E você tinha quantos anos? 18. Caraca! E tu ainda tava na faculdade nessa época? Sim, eu estava na faculdade, eu fui nas minhas férias de dezembro e janeiro e trabalhei no hostel lá. E eu trabalhava na recepção, eu precisava falar português, inglês e espanhol, às vezes tudo ao mesmo tempo. Que legal. Então foi uma experiência muito boa assim para o meu currículo, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E depois eu também tive outra experiência, dessa vez de intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Disney World, Ah, sim. em Orlando, e também foi uma experiência de trabalho de férias. Foram 3 meses de intercâmbio de trabalho lá. Eles têm um programa, né, que se chama... Depois a gente coloca. Depois a gente coloca lá, quando você Acho que é lembrar. International College Exchange Program. Ah, eu tenho uma amiga que também já fez isso, a Bia, que também é da Emirates, inclusive. Ela fez esse programa da Disney e foi, tipo, um life change, assim, pra ela também. Nesse sentido. Que legal. Pô, mas eu não sabia que você tinha feito esse primeiro com 18 anos. Que, inclusive, Pois caraca, é. imagina, a mina de 18 anos foi pra Argentina e tal, muito louco. Sozinha. Sozinha. Foi. Eu fui com um emprego onde ficar, né? No World Packers é um programa que você troca a sua estadia por trabalho. Sim. Então eu trabalhava só um pouquinho, né? Acho que 20 horas semanais.
podia ficar no hostel de graça e, assim, em troca do trabalho, né? E tinham, claro, várias colegas que também estavam lá fazendo a mesma coisa, então tinha uma comunidade internacional, foi uma experiência ótima. Eu queria muito, né, ter uma experiência internacional o quanto antes, eu estava muito ansiosa, então eu fui já com 18 anos. E tu entrou na faculdade com que idade? Você já fez, assim, o intercâmbio? Você já fez essa primeira experiência, você tinha 18, você entrou na faculdade com, o quê, 17? Sim. Caraca, cara. Tu é mais brava do que eu achava, eu não sabia dessa parte. Você tinha trabalhado, você tinha entrado na faculdade, na USP, né, que é uma baita faculdade já com 17, foi pra Argentina com 18, depois você fez o programa da Disney logo em seguida? Ou fez mais um período na faculdade? 19. E tu acha que a tua faculdade influenciou para você fazer esses trabalhos no sentido de, tipo assim, obviamente que deve ter te motivado, mas te ajudou de alguma forma para conseguir esses trabalhos? Não acho que me ajudou para conseguir esses trabalhos. No caso do intercâmbio da Disney, eu fiquei sabendo através de uma colega da faculdade que também tinha feito esse intercâmbio já, uma colega mais velha. Na verdade, teve até um evento na faculdade, quando você comentou do seu TCC, eu lembrei que quando eu estava na faculdade, a gente tinha feito um evento de experiências internacionais que os nossos colegas tinham tido, para a gente poder conhecer mais as oportunidades que a gente tinha e também se aplicar se tivesse interesse. Então, teve essa facilitação, assim, pela faculdade, mas acho que foi mais uma iniciativa dos alunos de compartilhar, sabe? Sim, sim. Mas não tem nenhuma relevância que faculdade você está fazendo para o programa da Disney. Tem uma certa relevância que curso você está fazendo, mas até o curso eles deixam em aberto, assim, tinham pessoas de áreas não correlatas com o turismo também trabalhando lá na Disney, então é um programa bem aberto. Sim. No caso da Argentina, também tem alguma relação? Você nem precisa ter graduação? Como é que funciona? Também não precisa. No caso do World Packers, depende da oportunidade que você está buscando, porque eles têm diversas oportunidades, né? E tem coisas que você precisa de mais especialização, por exemplo, tem algum lugar às vezes que está buscando um mecânico, Ah, um sim. veterinário, Uma coisa bem uma babá, específica, né? uma coisas mais específicas. Mas também a maioria das oportunidades na World Packers, na verdade, são correlatas com o turismo. Então, eu acho que não é uma necessidade você ter a faculdade, mas é um plus para ambas as oportunidades. Na verdade, todas as oportunidades. Eu acho que estar cursando o curso de turismo é uma adição boa para você se aplicar, para você passar, né? Que acho que mostra bem que você sabe o que você está fazendo. Você não está ali só pela experiência e tal. Aquilo realmente faz parte da sua carreira, do seu, enfim, da sua carreira profissional, né? Sim, eu queria oportunidades que adicionassem ao meu currículo, que Sim, fizessem diferença para eu conseguir um bom emprego no futuro. Então, eu acho que todas as oportunidades que eu tive são correlatas à área de turismo e depois eu pude usar no meu currículo para passar mais fácil em entrevistas no futuro. legal. E aí, no caso, depois dessa experiência que você teve na Disney, né? Você retornou para o Brasil, depois você voltou a trabalhar. Como é que foi? Isso, depois de ter trabalhado na Disney, eu trabalhei na Accor, Voltou a como trabalhar na dona de Accor, um escritório. ficou um tempo em hotelaria, e aí, posteriormente, já chegando na parte ali da Emirates, Isso. você já tinha algum conhecimento de outras companhias aéreas? Você fez curso de comissária? Enfim, como é que foi essa sua experiência até chegar na Emirates? Então, Marcos, eu caí bem de paraquedas na aviação, para ser bem sincera. É uma coisa que já estava no fundo da minha mente, assim, mas eu não estava buscando ser comissária. Eu não tinha curso de comissária, eu não tinha me aplicado a outras empresas, eu não estava assim buscando, quero ser comissária.
Eu estava buscando uma experiência, mais uma experiência internacional. Eu estava buscando morar no exterior. E aí também fiquei sabendo da Emirates por uma colega. E em 2021 eu me apliquei e passei. Você quer falar do processo da Emirates? Tá, eu separei aqui também o site da Flyright, que para quem não sabe, é a agência que faz esse processo seletivo, né, inicial da Emirates aqui no Brasil, se eu não me engano na América do Sul toda, né? E daí, enfim, aqui no site deles fala alguns requerimentos ali que você precisa ter, né? Que no caso é do inglês fluente, tem a questão da altura também, né? Que no caso você tem que ter pelo menos 1,60 m de altura e conseguir alcançar 2,12 m, né? Você poder trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, que no caso lá da Emirates é onde você vai morar em Dubai, no caso, que é a base deles. Ter pelo menos 1 ano de hospitalidade e no caso aqui da educação, você pelo menos tem ensino médio e não ter nenhuma tatuagem visível. Também é um ponto bem importante aqui para esse caso, para as companhias árabes, né? Porque as brasileiras eu acho que já estão um pouco mais tranquilas com relação a isso, mas as árabes ainda, por conta de toda a religião, a cultura deles, essa questão de tatuagem ainda é um requerimento. Aí aqui, vindo para a parte de inglês, você já havia falado, né, que você teve todas essas experiências internacionais e tudo mais, tu foi desenvolvendo esse teu inglês nesse meio tempo, né? Nessa época você já tinha o curso de inglês junto com o Gui, você já conhecia o Gui? O Gui, para quem não sabe, é o marido da Ju. Aí fala pra gente como é que funciona essa questão do inglês para você. Sim, o Gui tem uma escola de inglês que se chama Unlock, mas eu já falava inglês quando a gente se conheceu. Eu aprendi quando eu era bem nova com meu pai, porque meu pai é tradutor. Então eu tive essa facilidade na minha vida, mas cada experiência que eu tive internacional fez total diferença no meu inglês. E depois que eu trabalhei na Disney, que eu acho que eu pude me considerar fluente mesmo. Mas mesmo depois de me considerar fluente, eu acho que eu ainda evolui muito depois que eu fui para Emirates. Com certeza. Isso eu digo até por conta da minha experiência também. Tipo, eu já melhorei muito meu inglês depois dos Estados Unidos, mas assim, quando eu fui para Emirates, foi totalmente diferente também, porque eu tive contato com praticamente todos os tipos de inglês do mundo. Eu acho que esse é o grande diferencial lá. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa coisa de você ouvir diferentes sotaques, isso aí faz toda a diferença. Você vê que realmente você não sabe nada de inglês quando você ouve um cara da Índia falando inglês, um cara da Rússia falando inglês, sabe? É muito diferente. Então, você tem que estar com o ouvido muito afiado para você conseguir entender tudo que esses caras estão falando, né? E aí, você teve essa experiência do inglês, você citou também a questão do curso. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar na tela, o Instagram deles, né, da Unlock, que é o curso de inglês lá do Gui. Gui que eu conheci lá também. Eu conheci a Ju por conta do Gui, inclusive, lá na época em Dubai, que a gente jogava muito vôlei lá no Sarab, que era uma das acomodações lá. E, enfim, o pessoal lá é super gente boa. O Gui era um cara, muito engraçado, que ele estava o tempo todo falando inglês. Por que ele tá falando inglês o tempo todo com a gente? Que ele é brasileiro, só que o tempo todo falando inglês. Aí eu descobri que ele tinha esse curso e tudo mais, então ele é professor, então ele vive muito isso. Achei muito legal. Então eu sigo eles no Instagram, obviamente, eles estão sempre postando alguns conteúdos lá. Eles têm o curso deles também, então quem quiser dar uma olhada lá, começar a ter esse contato com o inglês para posteriormente vocês terem já uma base para conseguir fazer essas oportunidades internacionais, acho que vale muito a pena você estar fazendo esse investimento. Então entra lá no perfil deles, que eu acho que vocês vão gostar muito da metodologia. E aí, voltando aqui para a parte dos requerimentos aqui da Emirates, também tem a questão da altura e tudo mais. Isso aqui não é um problema para você. 1 ano de hospitalidade, obviamente você teve esse trabalho, essas experiências também, essas outras experiências internacionais, então, enfim, seu currículo com certeza já estava bem feito ali para eles. E aí, no caso, tu lembra exatamente quando que você fez o teu processo seletivo, onde foi
como foi? Foi em São Paulo mesmo, eu Lembro. imagino. Exatamente, eu lembro exatamente. Foi em janeiro de 2022, em São Paulo. E estava morando, na verdade, no Nordeste nessa época, em Natal, e eu peguei um avião para vir para o processo seletivo, então eu estava levando bem a sério. Eu preciso passar nesse negócio, porque eu paguei até uma passagem para participar. Mas como que eu fiquei sabendo da Emirates também foi por uma colega minha da faculdade, que a gente continuou em contato depois que eu me formei. E ela estava se aplicando e mandou para o pessoal da faculdade, se alguém tiver interesse também. E na época eu não estava mais trabalhando com hotelaria, eu estava dando aula de inglês com o Guilherme, que inclusive um método bem legal, aulas bem divertidas, dinâmicas, mais focado em conversação do que em gramática, para você realmente poder usar o inglês no dia a dia. É ótimo. E a gente tem vários alunos que buscam a nossa escola para passar numa entrevista, numa experiência internacional, e tem vários alunos que conseguem trabalho no exterior, a gente fica muito feliz. Pô, legal. Faz toda a diferença a questão do inglês. E aí, no caso, você veio lá de Natal para São Paulo para fazer essa entrevista. O processo seletivo da Emirates, eu lembro que, eu não sei se foi a mesma coisa no seu caso, mas a gente tinha que enviar o nosso currículo, enviar um vídeo, né, falando ali as nossas experiências e tudo mais, enviar fotos. Aí você já conseguiu ser selecionado ali para participar da entrevista de primeira? Como é que foi? Quando eu fiz o processo em 2022, eram duas fases. A primeira é o que eles chamavam de Open Day, que depois que você passa nessa seleção que você descreveu aí, inicial, Online primeiro? de altura, tatuagens, etc., você recebe um convite para participar do Open Day. Na minha época era isso, a gente fazem 4 anos. Mais de 4 anos, né? Porque foi em janeiro de Sim, sim, 2022. sim, sim. Nesse dia, é com o pessoal da Flyride e eles avaliam tudo sobre você. Foi um dia inteiro no hotel, bem cansativo. Tem teste de inglês, tem teste de altura, tem teste de trabalho em grupo, né? Como você se comporta em grupo, como você se apresenta, se você sabe apresentar um colega. E eles querem saber se você é simpático, se você é solícito, se você trabalha bem em grupo, se o seu inglês é bom, se você não é fedido. Eu tenho certeza que eles avaliam isso, se você tem um sorriso bonito. A Emirates é muito Criteriosa, né? seletiva, assim. Sim. No Brasil, o processo seletivo é bem extenso e eles são bem caprichosos na escolha. Sim, sim, sim. É, só para o pessoal entender um pouco dessa dinâmica, resumidamente, você faz essa inscrição pelo site da Flywright, manda todas as suas documentações necessárias lá, como eu falei, o currículo e tudo mais. Aí você é selecionado para esse Open Day que ela falou, na minha época eles chamavam de Screening Day, e aí você só consegue ir se você tivesse convite. Então é um evento invitation only. Então, assim, você precisa fazer essa inscrição. Uma vez que você conseguiu esse convite, você vai para São Paulo. Depende, você tem que acompanhar lá, mas geralmente a maioria das entrevistas são em São Paulo. Se eu não me engano, agora no mês que vem vai ter uma entrevista, um Open Day aqui no Rio de Janeiro. Porém, a maioria em São Paulo, acho que já teve alguns em Porto Alegre também, enfim. Aí lá vai ocorrendo todas essas dinâmicas que ela falou. Tem um número X de pessoas, aí conforme vai passando as fases, as dinâmicas, eles vão eliminando o pessoal. Aí, no seu processo também teve o segundo dia, que é a de Assessment Day? Sim, no meu processo foi o Open Day no sábado e no sábado seguinte foi a entrevista. Então, quem chegou no final, né, do Open Day recebeu o convite para participar da entrevista, que aí é com a Emirates mesmo, com como é que a gente fala? Pessoa que seleciona. Uma pessoa da própria Emirates que estava lá para poder Alguém da avaliar a seleção gente. da Emirates. Isso, uma pessoa da seleção da Emirates, que é uma entrevista one-on-one, né? Individual. É, no,
Então, assim, foi, no seu caso, o seu processo, primeiro teve esse Open Day com a Flyright, depois já foi direto, tipo, uma final interview pra Emirates? Isso. Ah, é porque no meu foi um pouco diferente, que no segundo dia, que foi o Assessment Day com a Emirates, eles fizeram dinâmicas semelhantes até com o que a gente teve no Screening Day e foram eliminando. Aí no final do dia que rolou essa final interview com o pessoal que tinha ficado, né? Depois deles já terem eliminado alguns Ah, já candidatos. foi no mesmo dia, bem mais prático. É. Aí, enfim, foram dois sábados. Não, acho que um foi terça-feira, outro foi no sábado, enfim. Então, assim, é um processo bem criterioso mesmo ali que eles têm, né? E aí, enfim, você conseguiu chegar na final, posteriormente você recebeu a tão sonhada Golden Call, que é como eles chamam, né? Que quando o seu processo está em análise, eles... Você fica ali naquela expectativa e tal, o pessoal sempre fica lá acompanhando certinho no site para ver como que está o desenvolvimento do processo. E aí, quando você é selecionado, eles fazem essa Golden Call, que é quando eles fazem uma ligação lá direto de Dubai para você. Geralmente eles ligam de madrugada, eu lembro que no meu caso eu deixei o celular ali ligado a madrugada toda ali para tocar e, tipo, qualquer notificação eu acordava já desesperado. Eu também. Aí, enfim, você recebeu essa ligação, né? Aí você foi, obviamente, para Dubai, demorou muito para você ir? Como é que você foi? Como é que aconteceu? Você já tinha tido a sua formação em turismo, já tinha se formado, já tinha Sim, eu já estava já formada, estava livre, né, com tudo já sua estava tudo carreira? certo, estava com passaporte novo até, já estava pronta para ir, assim. Então, o universo me trouxe a oportunidade, mas foi muito, muito louco, porque eu não estava, como eu falei, eu não estava buscando, assim, ser comissária, mas eu vi a oportunidade, eu achei imperdível e quis me aplicar, quis ir. Então, da data que eu decidi me inscrever no processo seletivo até o dia que eu fui para Dubai, foram 2 meses. Então, eu levei acho que um mês para receber a Golden Call. Caramba. O meu também foi uma coisa dessa, foi um mês. É, bastante tempo. Me ligaram às 4 da manhã. Eu não estava entendendo nada que aquela mulher com sotaque árabe estava falando, mas eu estava, ai meu Deus, acho que é a Golden Call. Recebeu a ligação de lá, é isso. Passou. Depois não conseguia mais dormir. Foi aquela emoção. Aí, sim, aí eles me deram 1, 2 semanas para arrumar as minhas coisas e ir para Dubai. Foi tudo bem corrido. Caramba. E aí, no caso, você já namorava ou já era casada com o Gui nessa época? Eu morava com o Gui lá em Natal. Aí, no caso, você já foi direto com ele ou ele foi posteriormente? Não, eu fui sozinha. Eu nunca tinha pensado em morar em Dubai antes dessa oportunidade, e o Gui também não, ou em qualquer lugar do Oriente Médio, então eu não sabia nada sobre Dubai, eu fui pesquisar depois que eu decidi me aplicar, e eu decidi ir, né, tentar, e eu não sabia nem se eu ia gostar de ser comissária, mas algo me dizia que era uma experiência imperdível, assim, e então eu fui, e foi ótimo, foi maravilhoso ter ido, essa oportunidade mudou a minha vida. Então, eu não sabia se eu ia gostar, como é que ia ser o processo de adaptação, como que era Dubai, então eu fui sozinha. A gente continuou namorando. Alguns meses depois, eu pedia para o Guilherme ir para lá me visitar. Alguns meses depois ele foi e me pediu em casamento. E estamos juntos até hoje. Porque, para quem não sabe, lá, como eles têm essa cultura da religião lá, que é muito presente, né? Eles têm algumas restrições, né? Tanto para morar junto e tal. Então, até para ela conseguir levar uma pessoa lá para ficar com ela, eles têm que estar casados no papel lá e tudo mais. Tem todo um processo, né? Sim, então, na verdade, namorado lá não tem um papel específico, assim, né? É visto como um amigo. Então, o máximo que eu podia oferecer para ele de benefícios, de facilidades para ir lá me ver, era como amigo. Então, casar era bem importante para a gente morar junto, né? Para Conseguir estar lá, né? Te dar um suporte. oportunidades. Bom, voltando agora para a parte da Emirates, né? Ela estava comentando sobre essa questão dela ter ido com o Gui, que na época era o namorado dela, posteriormente eles se casaram. E eu acho que isso, nessa conversa, já dá para a gente pegar um gancho com relação às maiores dificuldades, né?
que existem os pontos positivos, né, que na Emirates, por exemplo, tem diversos benefícios, né, que para o pessoal que já conhece um pouco, sabe que tem a questão, o salário é bem interessante, você tem a moradia lá e tudo mais. Além disso, tem toda a questão do lifestyle, né, que eu acho que é uma das partes que mais chama a atenção das pessoas de fato, né, que é de você ter a oportunidade de viajar para vários países. Enfim, depois a gente pode até citar um pouquinho desses países que você viajou. Porém, eu gostaria que você falasse um pouco dessas dificuldades, né? Tipo, além desses pontos positivos, quais que você achou que foram os pontos negativos, assim, entre aspas, né? Ou as dificuldades que tem do trabalho em si mesmo? Quer começar com os pontos positivos ou vai para eles depois? Então, tanto faz. Você pode... Assim, na época que você começou, imagino que você estava ali vislumbrando tudo e tudo mais, muito admirada com a cidade. Como é que foi para você, assim, esse início? Eu tinha 24 anos quando eu fui para Dubai. Foi em março de 2022. Dia 8 de março, Dia das Mulheres, que eu cheguei em Dubai. É, é significativo, né? Sim. E sim, você já citou os maiores benefícios. No meu ponto de vista, eram o salário e também o estilo de vida, né, que o trabalho possibilitava. E morar em Dubai também eu acho que era um grande benefício, porque eu queria morar no exterior, né, como eu já comentei no começo da entrevista. E Dubai é uma cidade muito, muito legal para morar, é extremamente segura, limpa, organizada. Depois de ter tido outras experiências internacionais de trabalho, né, eu posso comparar um pouco com a experiência que eu tive na Emirates. Eu acho que a Emirates acolhe muito bem as pessoas que vêm trabalhar de fora, porque Dubai é uma cidade extremamente internacional, né? A maioria das pessoas que moram em Dubai não são de lá, são estrangeiros A de maioria vários mesmo. países diferentes, né? Então é um lugar multicultural e que você tenha muita influência ocidental. Então acho que é um lugar mais progressista do Oriente Médio, assim. Com certeza. Sim, a questão de adaptação ao estilo de vida lá foi muito tranquila para mim, como mulher, eu posso dizer. Tiveram alguns choques culturais, alguns, poucos, foi fácil lidar. Os árabes, no geral, eles são grossos, né? E vindo do Brasil, onde, sinceramente, aqui eu aprendi a apreciar o Brasil e a cultura brasileira de outra forma, depois de ter tido essa experiência internacional, né? E convivido com tantas culturas diferentes, né? Então, Dubai já tem um mix enorme de culturas, mas no emprego também, todos os dias, você se depara com um mix enorme. A equipe que a gente trabalha no avião, né? Você sabe, Marcos, cada voo é uma equipe diferente Sim. e é uma pessoa de cada lugar do mundo. É uma coisa E bem dinâmica. eles misturam de propósito mesmo. Então você tá sempre assim, lugares que eu nem sabia que existiam. Eu conheci gente de lá, eu voei para lugares que eu nem sabia que existiam no mapa, e eu nunca fui ruim de geografia, viu? Tu consegue ter uma ideia de quantos países você chegou a visitar durante esse período? Nossa, eu contei outro dia com o Gui, eu acho que eu voei para uns 59 países. Tá, bizarro. É bizarro? Muita coisa. E isso que é legal, né? Porque quem tem essa oportunidade, né? Às vezes o cara tem muita grana, tem muito dinheiro, porém o cara não tem tempo pra visitar tantos países assim, sabe? Não consegue ter essas sim. experiências. Então, assim, eu acho isso fenomenal. As experiências que você consegue ter num tipo de trabalho desse, que não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre toda essa experiência que você tem mesmo. E assim, por conta disso também existem essas dificuldades, né? Como ela falou, a gente está sempre se movimentando muito. O cara que é comissário, ele tem voos para diversos lugares do mundo, diversos fusos horários. O que para mim foi uma dificuldade. Para a Júlia, ela conseguiu se adaptar um pouco melhor no início, né? Mas assim, posteriormente, essa questão dos fusos horários e dessa instabilidade da rotina mesmo, né? Essa falta de rotina, isso foi um problema para você? Ou além disso, você acha que tem algum outro ponto que você acha que é importante citar
como uma dificuldade desse estilo de vida? Sim, eu posso listar aqui várias dificuldades que eu tive, que é um estilo de vida muito diferente. A gente até brincava, assim, entre os comissários, que nós não éramos normais. De pessoas que têm um trabalho, trabalham de dia, em terra, essas são pessoas normais. Porque sempre me perguntam, né, quando eu comento que eu fui comissária, como que era a rotina, né, como era o dia a dia, e é muito difícil de descrever, porque cada dia é um dia, quando você é comissário, né? E tem muitos imprevistos na agenda também, né? Acontecem atrasos de voo, acontecem, às vezes, mau tempo, às vezes, situações em outros países, né? Que você não faz ideia do que está acontecendo, mas você está lá. Então tem muitos imprevistos, assim, situações médicas que a gente tem que lidar na carreira. E mesmo que não haja imprevistos, a rotina em si, a gente recebe, né, uma escala todo mês. E não necessariamente a escala sai de acordo com o que você recebeu, mas Sim. mesmo que saia de acordo com o que você recebeu, cada dia é um dia. Eu costumava dizer que cada voo é uma missão, porque cada voo é um horário diferente, um destino diferente, uma equipe diferente, um serviço diferente, é tudo diferente. Então, eu tinha que me preparar para cada voo, mas também se preparar em sono, alimentação, descanso, né? Tem que tentar colocar tudo isso na rotina, porque às vezes você vai sair de casa às 4 da tarde, às vezes você vai sair de casa às 2 da manhã, às vezes às 4 da manhã, e assim vai. É um dia por vez. Então, assim, acho que esse é uma das principais dificuldades, né? Por mais que existam vários benefícios, eu sinto que a maioria das pessoas ficam no máximo 2 contratos, que geralmente o contrato tem ali, são 3 anos, né, se eu não me engano, e depois elas saem da empresa. Por isso que existem tantas contratações, porque existem muitas pessoas saindo também, porque é uma coisa que exige muito do corpo. Às vezes a gente só vê a parte positiva, o lado bonito da profissão, porém, realmente é uma coisa que exige muito do corpo. A Júlia ficou lá na Emirates por quanto tempo? Eu renovei meu contrato, então eu fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você chegou a fazer o upgrade, né? Sim. Já estava na Trabalhei business? 2 anos na business class. Que na Emirates, a gente esqueceu de citar também, mas a progressão de carreira é justamente da forma com que funciona as classes dentro de um avião, né? Tem a Economy Class, a Business Class, a First Class, e posteriormente você consegue se tornar o CSV, né, que é o Cabin Supervisor, e posteriormente o Purser, né, que no caso abaixo do capitão, só ele. Então essa é a hierarquia. E assim, para o cara chegar nessa posição, são coisa de 10 anos, mais de 10 anos, né, para o cara chegar lá. E assim, são pouquíssimos que conseguem atingir esse nível, né, porque é realmente uma profissão que exige muito do corpo. Mas assim, como que você vê que toda essa sua experiência e a sua graduação, a graduação que você teve no turismo, como que você vê que isso impactou na sua carreira? Eu acho que a minha graduação de turismo foi bem ampla e me deu base para seguir em vários caminhos diferentes, né? Desde administração, criar o meu próprio negócio, até trabalhar com serviços, trabalhar na aviação, na hotelaria, e às vezes outras oportunidades que a gente nem imaginava, né? Mas o que mais ficou para mim, assim, da graduação em turismo, eu acho que foi a minha visão de viagens, de saúde em viagem, segurança, meio ambiente, a sustentabilidade, né, dessa área, mas uma visão mais geral, né? Mas também os contatos que eu fiz na faculdade, eu acho que foram muito relevantes para a minha carreira. Network, então, novamente. Sim, eu acho que na graduação em turismo todo mundo lá estava interessado em viajar, em descobrir, em oportunidades no exterior. Então, eu acho que eu tive contato com muitas oportunidades por conta do ambiente, dos meus colegas, terem o mesmo interesse que eu, assim. Então, eu acho que isso foi bem relevante, assim, para as oportunidades que eu tive. E no caso da Emirates, também não vou falar aquela parte agora, não é mandatório você ter graduação na área, nem de aviação, nem de turismo, mas eu acho que é bem relevante, especialmente quando a gente se aplica aqui no Brasil, que é bem competitivo, né? Eu acho que você ter a graduação numa área afim
da aviação, que é o turismo, e você ter experiências de trabalho na área de serviços, na área de viagens, eu acho que é bem relevante para passar na entrevista da Emirates também. Legal, legal. Acho que nem você falou, como é muito competitivo, você ter isso no seu currículo, acho que já dá uma estrelinha ali para os caras olharem e falarem, nossa, deixa eu dar uma atenção maior para esse cara aqui, porque ele não é tipo um perdido que vai entrar na parada e simplesmente vai desperdiçar oportunidades. A pessoa sabe que ela quer seguir aquele caminho, então eu acho que é principalmente por conta disso, né? Então, assim, só pra gente ir finalizando, que a gente sabe que também seu tempo é curto, você daria algum conselho para essas pessoas que estão entrando agora na graduação, estão pensando em iniciar na graduação, vamos dizer, por conta uma pessoa que quer entrar para aviação, ou uma pessoa que quer ter essas experiências que você teve, por mais que não sejam obrigatoriamente necessárias de ter essa graduação, como um requerimento mínimo ali, que conselho você daria para essas pessoas com relação a isso? De que forma que a graduação te ajudou para chegar? Boa pergunta. Eu acho que geralmente quem vai estudar turismo é porque quer viajar e é interessado por culturas diferentes, quer explorar o mundo, né? Então, eu diria que você não precisa, assim, da altura específica e não ter tatuagens, porque a única opção é a Emirates. Eu acho que tem muitas oportunidades de experiências internacionais que um estudante de turismo pode buscar. Eu mencionei algumas delas que eu fiz aqui, né? E tem muito mais que a gente pode buscar também. Só que em todas tem, acho que uma coisa em comum, o inglês, né? Ou pelo menos uma outra língua, por exemplo, o espanhol também, né? Você se resumiria à América Latina e Portugal e Espanha, né? Mas já amplia bastante os horizontes, né? Ter uma segunda língua. Eu acho que também os meus colegas, quando eu cursei turismo, também estavam sempre tentando aprender uma língua nova, porque muitas oportunidades dependem de você falar outro idioma. Então, eu vejo que isso é o que segura muita gente. É uma coisa que você pode fazer logo no começo da sua graduação, que pode ajudar muito no seu futuro, sabe? Abrir muito os seus horizontes. Não, com certeza. A pessoa que entra na faculdade de turismo, uma das primeiras coisas que ela ouve realmente é com relação ao idioma, né? Algumas pessoas já têm uma certa facilidade, mas outras pessoas que não têm muito contato com outros idiomas, elas acabam sentindo essa necessidade mesmo, assim, a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho, né? Então, acho que realmente é muito válido esse ponto do idioma. Não necessariamente só o inglês, às vezes a pessoa tem mais facilidade em francês, em alemão, enfim, existem diversas opções, diversas companhias aéreas mesmo, se for o caso. A gente sabe que para brasileiro tem uma certa limitação, a gente não consegue aplicar para qualquer companhia aérea do mundo, são principalmente essas árabes, né, de internacional, né, que no caso a gente está falando de Emirates, a gente está falando de Etihad, a gente está falando de Qatar, mas com certeza o idioma é um dos pontos principais e, novamente, a graduação em turismo sempre é um plus muito relevante, né, para você se destacar dos demais, porque é uma coisa bem concorrida mesmo. Para quem está mais ou menos nesse meio sabe como que funcionam esses processos seletivos. Na minha época mesmo, eu lembro que na época o Marcelo até falou para mim que tinham sido mais de quase 5 mil inscritos para aquela seleção específica, né? E pro Screening Day foram só acho que de 100 e poucos. Então assim, é bem concorrido. Então eu tenho certeza que durante a seleção, os caras verem lá a graduação dentro daquela área, já bota lá um marca-texto assim no seu currículo, né? Então é basicamente tem isso. Né? Tem até mesmo com inteligência artificial você pode estudar. Sim. E tem tantos cursos online ou ao vivo mesmo. A nossa escola de inglês, o Unlock, trabalha no formato online atualmente. Então você pode fazer aula de qualquer lugar do mundo, né? Exato, não tem mais desculpa. Exato. E outra coisa que você me lembrou agora, Marcos, que eu acho que é legal falar também, é que várias faculdades brasileiras, né, especialmente faculdades públicas, têm convênio com faculdades no exterior. Então, eu lembro que tiveram colegas meus que foram estudar na França, por exemplo, fazer um intercâmbio
da própria faculdade, né? Estudar numa faculdade francesa por 6 meses. Então, essa questão da língua não precisa ser o inglês, né? Pode ser a língua que você sente mais curiosidade, mais afinidade. Mas é bem interessante, assim, aprender outra língua, para você aproveitar ao máximo, né, as oportunidades que a faculdade, inclusive, vai te oferecer. E eu tenho uma amiga do Sul, do Rio Grande do Sul, que também ela estudava letras numa faculdade pública lá, e ela fez um intercâmbio totalmente pago pela faculdade para a Coreia do Sul, de acho que 6 meses. Ela ficou lá. Então, tem bastante oportunidade, né? Sim. Então é exatamente isso, é bem interessante, porque, novamente, você não tem a obrigatoriedade de entrar numa faculdade, mas sempre abre um leque imenso que você nem imagina. Porque, novamente, assim como você falou, quando você tem contato com outras pessoas, você faz esse networking com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Por exemplo, para a Emirates, a Júlia mesmo citou que ela foi uma indicação de uma amiga, certo? Que falou sobre. Então, assim, de repente, se ela não tivesse entrado na faculdade, ela nem conheceria essa oportunidade. E como ela falou, essa oportunidade mudou a vida dela, que é uma coisa que muda a vida mesmo. Tanto financeiramente, quanto de pensamentos mesmo, a forma de se pensar, enfim. Sim. Então, é isso. Júlia, novamente, já estamos chegando aqui no horário que você falou. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado por ter aceitado participar desse projeto. As coisas que você falou com certeza vão motivar alguém, pessoas que estavam pensando ou às vezes que pensavam sobre Disney, pensavam sobre Emirates. Quando você consegue se conectar com outra pessoa que teve essa experiência, isso muda tudo, né? Você sabe que é possível. É isso. Obrigado. Obrigada a você, Marcos, pelo convite. Eu adoro falar sobre esses assuntos, oportunidades internacionais. Eu gostei muito de cursar turismo, eu aproveitei muito a faculdade. Eu acho que eu aproveitei as oportunidades, né, que surgiram. E eu espero que quem estiver assistindo também aproveite, assim, se jogue, vai, tenta. O não você já tem, né? É isso. E eu vou estar deixando aqui embaixo também o Instagram da Júlia, do Gui, o Instagram do curso deles, tá? Para vocês estarem acompanhando, conteúdo muito legal. Vou só mostrar aqui para a Júlia agora, só para não perder o efeito surpresa, todas as coisas que eu tinha citado. Que eu trouxe a minha tagzinha da Emirates, que ela mostrou que ela ainda tem. Aqui, eu tenho a minha também. Olha lá. Aí eu tenho também algumas fotos ainda, que a gente tirava lá nos voos. Essa aqui acho que foi meu primeiro voo, que foi para... Ai, que legal! Não sei se está conseguindo ver aí. E eu tenho uma coisa também que, para mim, foi muito especial, porque é um ponto aqui, ó. Vê se tu lembra. Ah, treinamento. A Red Polo, da Emirates. O Red Polo. Cadê? Que é um dos momentos... É um dos momentos mais legais que a gente tem ali na Emirates, né? Que é logo no início, né? Que a gente tem o treinamento. E é onde você se conecta com o maior número de pessoas ali. A maioria das pessoas que você vai levar é sempre no treinamento. Então, sim, mais uma vez, é uma forma ali de... É um estudo que você faz, né? Então, assim, sempre... A educação é sempre essencial para qualquer carreira. Qualquer curso que você faça, qualquer graduação, tal. Sempre vai somar. Educação nunca é demais. Concordo 100%. Então é isso. Tem uma frase que eu gosto que é: o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. Então é isso. Obrigado, Júlia. Obrigado pela sua participação. Como eu falei, todas as informações, os Instagrams, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá? Se você tiver interesse. No próximo episódio a gente vai estar falando com a Juliana, que teve a experiência dela em cruzeiro, tá? Atualmente ela também está tendo uma experiência em hotelaria, então está sempre tudo conectado, o turismo está sempre assim, é bem dinâmico. E é isso, espero que você tenha gostado desse episódio sobre a aviação e até a próxima. Tchau, tchau.